Oi, gente, hoje é dia 21 de novembro de 2019, um dia depois do Dia da Consciência Negra, um dia depois, né, daquela que é a data, o feriado dedicado à reflexão sobre o que é ser negro num país onde o racismo é institucional, cultural, velado e hipócrita, onde a negação ao racismo por parte de muitos que não conseguem se enxergar como racistas está aí, né, já circula no sangue. Eu vou tentar analisar isso aqui rapidamente como um professor, se é que alguém não conhece essa parte da história, inclusive é parte da história das leis no Brasil. A libertação dos escravos aconteceu em 1888. Porém, muito antes disso, já existia toda uma legislação que caminhava para confirmar essa libertação dos escravos, mas em 1850 veio uma lei que transformou a terra, o solo rural, em mercadoria, e ela é chamada de Lei de Terras de 1850. O que significa transformar em mercadoria? Até então, a terra não tinha valor comercial e ela passa a ser obrigatoriamente transferida através do Instituto da Compra e Venda ou da doação, ou seja, era necessário a partir de agora um registro dessa terra. O que acontece quando ocorre a libertação em 1888? Essa população de ex-escravos não tinha mais como ocupar o espaço rural, não tinha como se entranhar pelas terras devolutas, pelas terras livres e não utilizadas pelo Estado, para poder produzir, para poder se instalar, para poder se inserir na economia, sobreviver. E aí vai parar justamente na marginalidade urbana. Então a gente pode dizer que esse conjunto de leis aí que culminou na libertação dos escravos, na verdade foi só uma transferência da senzala para a favela, ponto. Isso simplificando bastante. E aí a gente tem, ao longo dos anos 70, a chegada do crime organizado nas comunidades, e os motivos, né, são principalmente a desordem na ocupação do espaço de uma favela, onde você tem um esconderijo perfeito. Quem já circulou dentro de uma comunidade sabe do que eu estou falando, sabe que, né, ali você tem que ter um conhecimento territorial. O conhecimento territorial é uma estratégia de combate. Foi ela, por exemplo, a responsável pelo sucesso dos Vietcongs no Vietnã. E aí aquele espaço, primeiro em total desordem de ocupação, segundo em total desordem social, ele também se transformou num espaço perfeito para o crime organizado, já que o Estado tinha deixado tantas brechas ali, que eles atenderiam a essas brechas através de um assistencialismo. E foi o que aconteceu. Então o crime organizado não foi parar nas favelas por acaso, porém ele é só a ponta do iceberg de algo que é muito maior, de algo que representa o tráfico internacional de drogas. Mas o Estado, esse racista institucional, ele olha para aquela população de maioria negra por conta, né, da própria história, e olha para o varejo e aponta o varejo como o grande problema social, o grande problema, sem olhar para o que está por trás disso tudo, que é o tráfico internacional de drogas, onde atuam pessoas que não moram em favelas. O que aconteceu no dia 19 que mostrou que realmente é necessário um dia da consciência negra, um dia para se repensar, para se estudar a condição histórica e social do negro no Brasil? Nos corredores da Câmara dos Deputados estava lá exposto, né, uma série de imagens, entre elas uma charge do chargista Latuf, que mostrava justamente uma denúncia
ao racismo institucional, e a figura tinha o corpo de um homem negro coberto pela bandeira do Brasil, vestindo uma camisa que representava a bandeira do Brasil, e um policial saindo com a arma ainda, né, com a fumaça saindo da arma, mostrando ali que era uma situação de morte por um policial. E o deputado Coronel Tadeu, do PSL, o PSL de novo, de São Paulo, que devia se chamar PLS, né, Partido dos Loucos Soltos, se ofendeu com aquilo, disse que aquilo era uma ofensa à polícia militar. Ao invés de denunciar aquilo, ao invés de levar a plenário e discutir aquilo, ele resolveu, por conta própria, quebrar. Primeiro ele dá o showzinho, grava o videozinho, né, dá o espetáculo dele, porque essa é a essência do PSL, é o partido das blogueiras. Ele quebra por conta própria a charge, né, o quadro. Mais uma vez, isso deixa claro que o racismo ele está entranhado, ele é institucional, ele é cultural e as pessoas estão em negação. Porque o nobre deputado, aliás, nobre é o cacete, desculpa o termo, né? O deputado em questão, que é branco, ele com certeza nunca, se é que andou de ônibus, nunca foi abordado dentro de ônibus antes de todo mundo, como são os cidadãos negros, por policiais, inclusive, muitas vezes negros. Então, como, né, ele nunca passou por isso, ele não faz ideia do que significa esse racismo que é institucional, tá? Então, além disso, a gente teve uma outra situação que aconteceu em Niterói, onde uma moradora de rua, aliás, né, difícil falar morador de rua na minha cabeça, né, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa sem teto, uma mulher sem teto, abordou um cidadão pedindo dinheiro a ele, pedindo R$1, e o cidadão, como resposta, sacou uma arma e atirou nela, a matando. Fica claro essa necessidade de se discutir de forma muito, muito profunda e muito mais ampla a questão do racismo no Brasil. Fica claro que nós estamos em tempos sombrios que lembram muito os anos de chumbo, onde qualquer um que tivesse inconformidade com o pensamento do governo naquela época se sentia muito à vontade para ser acusador, juiz, júri e executor, como existiam os esquadrões da morte, bancados por comerciantes, para limpar os bairros, principalmente nas periferias, na Baixada Fluminense, isso era muito comum, e quase sempre quem morria não tinha pele branca. Então, essas situações, eu acho que elas demonstram muito bem a necessidade de um dia da consciência negra no Brasil, né? Elas derrubam aquela ideia de quem quase sempre tem pele clara e que no dia 20 cisma em divulgar nos grupos um vídeo com o ator americano Morgan Freeman falando que ele acha estúpido o dia da consciência negra nos Estados Unidos e o que ele gostaria era de um dia da consciência humana. Isso não é lindo, isso é lindo. Isso é lindo, isso é perfeito, se fosse real, se não fosse completamente utópico, e utópico no sentido do sonho distante, muito distante e perfeito, mas impossível dentro do contexto brasileiro nos dias atuais, impossível até para o contexto estadunidense. Porém, Morgan Freeman é um homem rico, é um homem que atingiu um certo status social, é uma figura pública, portanto, provavelmente ele não sofra, não viva na pele o racismo como vive o cidadão lá da periferia, do gueto. E, infelizmente, as pessoas de entendimento limitado, como é o caso do Coronel Tadeu, que ele não consegue entender a sutileza de uma crítica feita por uma charge,
ele é intelectualmente limitado. A gente tem que entender isso, ter um mínimo de empatia com essas pessoas burras, né? Esses cidadãos que divulgam o vídeo do Morgan Freeman não conseguem entender que existe muito mais coisa por trás disso. Primeiro, se trata de um cara que está dentro de um outro contexto nacional, de um outro contexto histórico, onde houve reforma agrária, mas ela não atingiu necessariamente a população negra, onde o racismo foi muito institucional durante muito tempo, onde o racismo fez parte das práticas do Estado e da sociedade durante muito tempo, e que se precisou lutar muito para pelo menos garantir os direitos ao cidadão afrodescendente. Não a eliminação do racismo, que está lá presente até hoje. Por isso, necessidade também para os Estados Unidos de se ter um dia de consciência negra como eles têm, que é o dia de Martin Luther King. Então, mais do que nunca, a gente tem que debater isso e tem que explicar para as pessoas. O contexto brasileiro, ele é muito diferente. Nós não tivemos uma reforma agrária que devolvesse o negro à terra, para onde ele foi levado como escravo para as lavouras, e depois foi simplesmente expulso dessa terra e substituído por brancos europeus. Então, vamos estudar um pouquinho o contexto de época, vamos repensar um pouquinho. Eu pensei em gravar esse vídeo ontem, mas ontem eu estava tão, chateado com tudo isso, com essa situação do deputado, estava irritado com o que aconteceu em Niterói, cidade onde eu cresci, inclusive, a cidade que eu tenho uma relação de amor muito intensa, né? E isso me deixou muito triste, muito decepcionado. Tava tão chateado com isso que eu não consegui ontem postar um vídeo no dia 20 sobre o Dia da Consciência Negra, mas tá mais do que claro, e hoje mais do que nunca, que a gente precisa desse dia sim. Mas prestem atenção no que eu vou falar. Eu prevejo que alguém nos próximos anos, dentro dessa onda fascista, porque é uma onda, se você pegar lá as características básicas do fascismo, vou fazer um vídeo qualquer dia desse sobre isso, você vai entender que a gente está caminhando para isso, que dentro dessa onda fascista, logo virá um deputado propondo o fim do feriado de 20 de novembro. Se não, o próprio presidente, por decreto, derrubando o feriado. Escreve o que eu estou falando, porque é a cara dessa gente fazer esse tipo de coisa. Bom, vou parar por aqui, já falei muito, mas era necessário. Ok? É um desabafo. E vamos ver até que ponto essa gente vai chegar. Mas certamente eles vão tentar chegar muito longe, e só chegarão se nós permitirmos. Então a nossa função aqui é resistir o máximo possível, seja através dessa reflexão, seja através de ações diretas, seja através do povo na rua. É necessário resistir. E nós já resistimos por tanto tempo, por que nós vamos nos entregar justamente agora? Ok, gente? Então, o que eu posso dizer é isso. Um beijo, um abraço a todos e todas. E até a próxima. Tchau.